Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai continuar aqui na nossa missão de explorar e comentar um pouquinho sobre todos os livros que foram lançados no Old Dragon 2ª edição. Quem tem acompanhado o canal, quem está inscrito já, está assistindo nossos vídeos, deve lembrar que eu já zerei, já explorei aqui todos os capítulos do livro básico de regras, já comentei também alguns suplementos, tá? Se você está chegando agora e quer ver todo esse material, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Old Dragon, que vai concentrar tudo que a gente fizer a respeito desse jogo, desse cenário, beleza? Mas hoje a gente vai começar a comentar um pouquinho um outro livro. Eu fiz uma enquete na aba comunidade aqui do canal para vocês ajudarem a escolher qual seria esse próximo livro, tá? E o vencedor na votação foi o Heróis de Valânsia. Então, este é o livro que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Só que eu vou tentar fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu imagino que para a gente ter aquela visão geral do livro bacana, comentando um pouquinho dos detalhes e dando uma visão legal do conteúdo dele, eu vá fazer 3 vídeos. Só que ao invés de lançar um vídeo por semana, especificamente no caso aqui do Heróis de Valânsia, eu vou tentar lançar esses vídeos na sequência, sexta, sábado e domingo, tá? Então quem quiser maratonar e já ter uma ideia aí de todo o conteúdo do Heróis de Valânsia, já vai poder fazer isso, porque eu vou lançar os vídeos na sequência, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente entrar logo no assunto, porque tem muita coisa interessante. É um livro que eu gostei bastante de ler. Eu acho que eles conseguem, de fato, criar um cenário interessante que te dá vontade de jogar e de explorar. Mas para a gente começar devagar aqui, olha, deixa eu mostrar logo aqui no início, A gente tem os brasões de todos os ducados, protetorados e enclaves aqui de Valânsia. Ah, primeiro detalhe importante. Aqui, você vai ler, provavelmente você vai dizer Valância, tá? Mas o próprio livro diz que a pronúncia correta é Valânsia, com Z, tá? Então, provavelmente eu vou confundir no meio do caminho, mas vocês já estão ligados aí que a pronúncia correta é Valânsia, tá? E aqui, pra gente ter uma ideia, olha só, o sumário aqui, o índice do livro, tá? Então, a minha ideia é justamente neste primeiro vídeo aqui falar um pouquinho do livro em si, e da história do cenário. Depois a gente vai abordar aqui, as regiões, de Valânsia e tal, comentando como é que isso está organizado no livro, um pouquinho mais ou menos sobre algumas delas, porque são várias, vocês podem ver aqui que é um conteúdo bem extenso. E no final, falar um pouquinho da sociedade, de Valânsia e as informações finais aqui do livro, beleza? Então, esse é o meu plano. Teremos aproximadamente aí 3 vídeos para pegar esse material todo. Então, chega de papo e vamos logo explorar Valânsia. Então, olha só, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo, na introdução do livro, a gente vai ter algumas informações gerais, sobre Valânsia e sobre a história em si, um pouquinho da história, mas eu quero comentar primeiro, rapidinho, essa parte aqui, olha, que ele diz, essas 2 seções, o que este livro é e o que este livro não é, para dar uma ideia geral para vocês, tá? Porque assim, quem acompanhou a série aqui sobre o livro básico do Old Dragon, deve lembrar que eu comentei lá, porque isso está dito em diversas passagens do livro, que a ideia aqui é não entregar tudo de uma vez para os jogadores, ou seja, você não vai ter ali um conjunto de regras que vai abordar todas as situações possíveis e imagináveis, justamente para dar espaço para você usar sua criatividade, você criar suas regras da casa para preencher as lacunas em termos de regra, tá? Só que essa ideia geral também foi transportada aqui para o livro de cenário. Por quê? O que eles dizem? O livro aqui, ele, claro, vai ter, eu mostrei no índice para vocês, diversos ducados, diversas regiões, ele vai trazer bastante informação para municiar aí o mestre, de elementos para criar histórias, um monte de gancho de aventura para tudo que é lado, mas ainda assim, ele não vai ser um cenário extremamente detalhado, justamente para dar espaço para que você, narrador, e o seu grupo criem a sua própria Valânsia, a sua própria versão de Valânsia. Então a ideia aqui é que justamente cada grupo jogue em uma Valânsia única, porque você vai ter ali o ponto de partida, ou as orientações principais a respeito do cenário, mas tem muito espaço para você criar, para você exercer a sua criatividade, para você colocar elementos novos, para você mudar alguma coisa que você não curtiu muito. Enfim, eu acho que de fato é um cenário que ele vai te empolgando conforme você vai lendo, justamente com essa possibilidade de você enxertar ali as suas coisas e tal, e também porque ele, como eu falei, ele traz muitos ganchos de aventura, ele traz muitas pontas soltas interessantes para serem exploradas, tá? E o livro faz questão aqui de não ter nenhuma regra, tá? Aqui é só cenário, não tem regra de absolutamente nada aqui. Então, justamente para facilitar essa transição, para você colocar as suas próprias personagens, as suas próprias regras, criar um mundo da maneira como você achar mais interessante. Seguindo adiante, para a gente ter o nosso primeiro contato aqui com as informações sobre a história do continente, a história do reino e tal, o que a gente tem aqui? Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, para a gente começar aqui o nosso papo, olha só. Seja bem-vindo a Valânsia, uma terra nova ainda aguardando o florescer de sua civilização. Localizada no sul de um grande e ainda inexplorado continente chamado de Vetúsia, ou a Terra Velha. Ou seja, nessa introdução aqui, a gente vai ter primeiro alguns fatos específicos sobre o cenário de uma maneira bem geral mesmo. Então a gente tem aqui o reino principal aqui, onde a gente vai viver as nossas aventuras. Chama-se Valânsia e ele está
inserido num continente chamado Vetúsia, a Terra Velha. O primeiro detalhe que vale a pena mencionar é que assim, a galera que mora em Valânsia não faz a menor ideia da total extensão de Vetúsia, ou seja, é um jogo feito também para você explorar e desbravar o desconhecido. As primeiras informações que a gente vai ter aqui a respeito do reino, a respeito de Valânsia, dizem o seguinte: em termos de extensão, tá? O reino todo, preste atenção, o reino todo, tá? É mais ou menos ali do tamanho, talvez um pouquinho menor que a Grã-Bretanha, só para efeito de comparação em termos de tamanho, tá? E aí, o que acontece? Segundo os estudiosos, essa região toda do reino, ela é um local onde provavelmente, eras atrás, caiu um meteoro, porque é um grande vale cercado de montanhas, tá? E aí, só pra gente ter também essa ideia de tamanho, da capital, que está localizada ali mais ou menos no centro dessa suposta cratera de meteoros, né? De meteoro, do centro, né? Até qualquer uma das fronteiras do reino, você vai levar aí algo entre 7 a 10 dias. Ou seja, não é um espaço muito longo para se percorrer, tá? E você vai ter ali diversos pontos, diversas coisas interessantes para explorar. Eu vou até mostrar aqui um pouquinho, olha, não sei se vai dar para pegar tudo. O mapa, tá? No livro vem um mapa aqui de Valânsia, olha só. Então, para vocês terem uma ideia, esse mapa todo aqui é a extensão do reino. E essa parte aqui, olha, marrom, justamente são as montanhas que vão servir ali de borda, né, de fronteira para o reino, que supostamente delimitam aí o local de queda desse meteoro. Mas para vocês terem uma ideia do tamanho, né, da extensão, é justamente isso. É mais ou menos o tamanho da Grã-Bretanha e você pode ir da capital para qualquer uma das fronteiras em no máximo 10 dias. Uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte: você tem toda essa área aqui, isso é o que é coberto pelo livro, né? Mas como eu falei, quem mora aí não tem ideia do total tamanho do continente, então tem muita terra para ser explorada. E o que acontece? Você vai ter aqui de um lado, né, o território conhecido, vamos chamar assim, mas se você virar o mapa, ó, você vai ter aqui um espaço em branco, ou melhor dizendo, em verde, que vai ter aqui só no finalzinho o famoso forte das terras marginais, que eu até já comentei aqui, né, o suplemento, e a partir daí você pode explorar o resto do mundo todinho. E aqui, junto com o livro também, vem essa cartela, olha, de símbolos, né, de adesivos para você preencher o mapa da maneira como você quiser. Então, tem aqui as florestas, as montanhas, rios, lagos, enfim, assentamentos, para você ir preenchendo conforme o seu grupo vai explorando. Então, de fato, você vai ter, em cada grupo que se utilizar desse expediente, né, você vai ter um mapa único, uma Valânsia única. O único outro jogo que eu lembro de ter uma proposta parecida com essa é o Forbidden Lands, que também cria esse lance de você explorar o mapa e ir preenchendo ali e tal. Então é um artifício que eu achei bem legal, bem interessante, e uma das coisas que com certeza te faz ter vontade de explorar esse território para descobrir o que existe na parte verde do mapa. Avançando, eu vou comentar aqui agora um pouquinho sobre a história, né, do continente, a história de Valânsia, a história do cenário de uma maneira geral, tá? Aqui, importante, eu vou dar a versão resumida, tá? Tem mais informações legais aqui, isso é descrito com um pouco mais de detalhes aqui no livro, então é uma parte que eu achei também bem interessante, porque assim, na verdade, se vocês repararem bem, quando eu li aquele iniciozinho, eu falei assim, olha, uma terra nova ainda aguardando o florescer de sua civilização. Ou seja, em termos de história, Valânsia é um reino muito recente. E vocês já vão entender por quê quando eu começar a encadear o negócio todo da história, tá? Mas antes de entrar na história em si, o lance do livro, né, o start do cenário, vamos dizer assim, na minha interpretação, começa com essa profecia que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. No dia em que a sombra do sol tocar os 3 vazios tronos, se erguerá a Era da Morte, sobrepujada apenas pela fé nas estrelas do norte. Quando enfim os mortais, destinados a escudar a terra prometida, ajustarão as balanças de Arteus, que é um dos deuses aqui do cenário, tá? E essa profecia está aqui na Recensão do Fim do Mundo, livro 4 das Justas Escrituras, né? Para você já se acostumando aí com a lore do cenário. O que acontece? Na verdade, o cenário aqui do Old Dragon, ele vai começar num período antes de Valânsia, ou seja, para você entender a Valânsia, você precisa conhecer o que aconteceu antes. E aí, como é que rola? Essa galera toda que mora hoje, atualmente em Valânsia, os ascendentes deles, na verdade, se originaram num local, num outro continente que fica ao sul, aproximadamente aí 5 a 7 meses, tá, de viagem de navio, tá, que era conhecido como, que hoje em dia é conhecido como as Terras Arruinadas. E o que acontecia? Nesse reino, né, das hoje conhecidas como Terras Arruinadas, existiam 3 reinos humanos e 2 reinos, um é reino de elfos e um reino de anões, tá? Então 5 no total. Esses 3 reinos humanos eram Almiron, Ornesse e Armérida. Então a galera morava lá nesse continente, ninguém fazia a menor ideia de que existia, né, Vetúsia e Valânsia e tal. Só que o que acontece? Segundo o encadeamento aqui cronológico que é relevante para o cenário, o cômputo deles começa no que eles chamam do ano 1 AC.
antes do cataclismo, ou seja, quando tudo começou a mudar. E o que acontece? Nesse ano 1, antes do cataclismo, morre uma das rainhas desses reinos, né? A rainha Anastácia de Almiron. E o que acontece? O trono fica vago, obviamente. Só que quem tinha direito legítimo, pelas questões de sucessão, de linhagem, de sangue e tal, na verdade, era um outro rei, era o rei Richard, que era de Armérida. Então, ele teria direito, né, a ser o rei de Almiron e unificar esses dois tronos. Só que aí o que acontece? Esse direito dele foi negado, né? Não queriam deixar que ele assumisse esse direito legítimo, né, ao trono de Almiron, porque ia ficar um reino muito poderoso e tudo mais. Então o que acontece? Ele acaba invadindo, né? Então Armérida invade Almiron e começa uma guerra por conta dessa questão de sucessão. E no meio dessa confusão toda, o rei, né, Richard, ele estava prometido, ele estava com um casamento agendado com a filha do rei do terceiro reino dos humanos, né, de Ornesse. Só que como estourou essa confusão toda, e Ornesse ficou com medo desse poderio unificado, né, de Armérida e Almiron, o rei de Ornesse cancelou o casamento, desfez lá o contrato de casamento, olha, não vai mais ter festa nenhuma, devolve os convites e tal, esse bagulho todo, né? E aí começou a confusão. Durante essa guerra, durante todo esse balaio aí, acaba que o rei Richard morre também. Então, vai acompanhando aí. Temos dois tronos vazios, tá? O da rainha Anastácia de Almiron e o Richard, que morreu na... Richard, com T, né? Que morreu na guerra lá. Então, vagou o reino de Armérida também, o trono de Armérida. Só que aí que vem o golpe do destino, vamos chamar assim. Porque lembra que eu falei que eram 3 reinos humanos e 2 reinos lá, um dos elfos e um dos anões? Pois é, no meio dessa confusão toda, o rei dos anões, o Galdaruk Martelo de Prata, acaba morrendo de causas naturais, porque eles não estavam nem aí para essa guerra lá rolando entre os humanos. Só que com a morte do rei anão, se manifesta ali as condições para o início da profecia. 3 tronos vazios. E o que acontece? Vai rolar o tal do cataclismo, que vai se materializar da seguinte forma: um eclipse solar que dura um tempão, o que vai gerar ali um inverno rigoroso, fome, peste, né? Invasões, porque assim, eu falei aqui de humanos, elfos e anões, né? Mas claro, você já deve imaginar, também habitavam aí essas terras arruinadas, orcs, goblins e outros povos nesse sentido, né? Então, com esse inverno todo, com essa fome, com essa peste, começaram a ocorrer também invasões aos reinos humanos em busca de comida e tal, essa confusão toda. Então, no meio desse balaio todo, a profecia começou, o cataclismo, né? O mundo inteiro estava de pernas pro ar, vamos colocar assim. E aí, para conseguir resistir e tentar sobreviver a todo esse caos, foi forjada uma aliança entre humanos, elfos e anões. Justamente porque eles se tocaram que eles estavam vivendo ali o lance da profecia. Ou seja, o que eles precisariam fazer aqui, segundo a profecia? Encontrar a tal da Terra Prometida. E aí começaram as explorações, começaram a ser despachados vários navios em diferentes direções aí, porque naquele local, no reino das terras arruinadas, vamos chamar assim, né, as condições para sobrevivência estavam cada vez piores, tá? E não ia adiantar mais nada investir ali, vamos dizer assim. Então eles começaram a procurar outro local que eles pudessem se abrigar e reconstruir, né? E aí, né, nessas explorações, a grande maioria dos navios não voltou, só voltou um, justamente o navio que encontrou Valânsia, que encontrou, na verdade, Vetúsia, a tal Terra Velha lá, né, o continente. E essa viagem, como eu falei anteriormente, dura ali em torno de 5 a 7 meses de navio. Mas da feita que eles descobriram esse outro local que poderia abrigá-los, começou o longo e doloroso processo de levar todo mundo, ou todos os sobreviventes das terras arruinadas, para Vetúsia. E aí, olha só, quando eles começaram esse êxodo das terras arruinadas para Vetúsia, o que eles encontraram lá? O que existia nessa tal Terra Prometida? Na verdade, ela não estava desocupada, tá? Além dos sempre presentes orcs, goblins e outras criaturas e monstros, existiam lá, vivendo já há cerca de 900 anos enquanto civilização, halflings e gnomos. Tá? Então eles já habitavam e viviam ali pacificamente, claro, uma vez ou outra ali com uma escaramuça, com algum goblin, com algum orc, alguma coisa assim, mas viviam lá em paz. Então, como sempre, humanos basicamente, mas também elfos e anões chegam para bagunçar o coreto ali e misturar o bagulho todo ali e trazer o caos para onde antes existia a paz. Só que o detalhe é o seguinte, uma coisa que o livro coloca aqui, que eu acho até, talvez seja uma coisa que possa ser melhor explorada e melhor explicada em jogo, porque olha só esse trechinho que ele diz aqui. Os halflings e os gnomos, diminutos habitantes da Nova Terra, se tornaram anfitriões para os novos habitantes. Apresentaram seus domínios, dividiram suas lendas e alertaram dos perigos. Em troca, receberam uma cabeça coroada para poderem dobrar seus diminutos joelhos.
uma baita sacanagem, né? Os caras moram lá 900 anos, aí chega uma galera aí só porque é mais alta e eles vão automaticamente aceitá-los como reis e tal, dividir as terras e ainda jurar lealdade, né? Mas enfim, talvez, como a gente tem liberdade para inserir coisas no cenário, talvez a história completa não seja exatamente essa. Mas, enfim, vamos lá, isso é o que está posto aqui no livro. Mas o lance é o seguinte, eles chegaram lá, começou esse êxodo, como eu falei, né? Então, em termos de tempo, na verdade, a habitação, né, a presença dos humanos, elfos e anões no que hoje se chama de Valânsia, tem aí aproximadamente 90 anos, tá? Então, não é um reino muito antigo, por isso que tem aquele lance, né? Numa civilização que ainda aguarda o seu florescer. Só que um detalhe também que eu acho que vale a pena mencionar. O continente em si, obviamente, é muito mais antigo. Então, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo que tem vários segredos, vários mistérios. Com certeza, em eras passadas, essa foi uma terra que foi habitada por outras civilizações, por outros povos. Então, tem sempre esses ganchinhos ali para você inserir elementos novos nas suas histórias. Para a gente já ir encaminhando para o final do vídeo, tem outros 2 pontos que eu acho interessante de comentar aqui para dar aquela visão geral do cenário, tá? 2 coisas que são muito importantes aqui para entender o contexto de Valânsia. Primeira é o ato de ocupação. O que é isso? Esse ato, na verdade, ele tem aí aproximadamente 20 anos de existência. Ele foi editado, na verdade, pelo rei Esteban III, que é o pai do atual rei, tá, de Valânsia. E o que diz, basicamente, esse ato de ocupação? É um estímulo para que justamente sejam explorados ali, né, os territórios que estão vazios ainda, as ruínas e tal, que o continente como um todo seja ocupado, né, ou pelo menos a área de Valânsia seja ocupada. Então, é um estímulo para que novos assentamentos sejam criados, novos ducados, novos condados, melhor dizendo, e tal, para ocupar todo o território. Então, é uma lei que estimula esse tipo de ação. E um detalhe interessante, uma consequência disso, na verdade, está nesse trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Olha só. O ato de ocupação mudou a cara de Valânsia. Em um período de pouco menos de 20 anos, mais de uma dezena de vilas foram erguidas nas terras doadas, fazendo com que Valânsia visse o surgir de uma espécie de herói nacional, o aventureiro. Pessoas comuns que se embrenham em regiões ainda inóspitas, se enfiam em buracos inexplorados e ruínas abandonadas atrás de riqueza, de glória e, claro, de um título de terras. O segundo ponto importante para entender o contexto é uma outra lei, é o ato de exploração. Esse mais recente, tá? Segundo o livro coloca ali, foi editado há alguns meses, no máximo 1 ano, em termos de história do cenário, tá? O que ele diz? Ato de exploração. Desta vez promulgada pelo rei Adam, que é o rei atual, né? Visando proteger seu reino e auxiliar o fortalecimento de suas fronteiras, esta lei busca incentivar, com redução nos impostos, nobres que financiassem expedições ao Planalto dos Ermos, para que o povo de Valânsia possa conhecer melhor as terras que os avizinham, fazer contatos com outras civilizações, caso elas existam, e erradicar as criaturas que insistem em ofender as nossas fronteiras. Então, esse ato de exploração é justamente um incentivo para que a galera venha para cá, para a parte verde e inexplorada do mapa. Ela visa justamente isso. Então, só para a gente fechar aqui as informações desse primeiro vídeo, é um cenário que ele tem bases fortes para você construir em cima e ele te dá todo um arcabouço interessante e que fomenta esse lado aí da exploração, seja dos territórios ainda não conquistados ou não conhecidos ou não mapeados, seja das inúmeras ruínas e cavernas que existem no território já mapeado de Valânsia. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que vocês estejam curtindo aqui as informações sobre os heróis de Valânsia. No próximo vídeo, a gente vai ver aí a questão da divisão, né, dos reinos, dos ducados, melhor dizendo, ali, né, do reino de Valânsia, como é que está essa organização, quais são algumas áreas de interesse ali. Então, quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e a gente se vê na próxima resenha.